Alright, just making sure we're live. We should be good to go in just a second. I know you guys can't see me yet. And then we're gonna switch over in like 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Hey everyone, how's it going? Anthony here from Gringolingo. Hoje nós vamos falar de algumas coisas legais da conversa, porque eu sei que tem muitas aulas de gramática, tem muitas regras, muitas palavras, muito vocabulário, e o que nós queremos fazer, muito mais que saber conjugar um verbo no inglês, é ter uma conversa legal. Então hoje eu vou te dar umas dicas de palavras que nós usamos no nosso dia a dia. Talvez essas palavras não sejam palavras que seu professor de inglês usaria durante uma aula por não ser totalmente corretas ou por ter usar essas palavras pode dar um vício de querer usar toda hora, mas eu vou meio que refletir a nossa conversa em português. Eu escrevi algumas coisas que eu percebi da conversa em português e eu coloquei em inglês, porque você vai falar com algumas pausas, você vai querer falar um pouco mais naturalmente. Eu não falo, oi, tudo bem, eu sou Andrew. Eu falo pensando e tem tipo, e sabe, como assim, coisas desse jeito. Então vamos começar. Palavras para conversação em inglês. Como falei, essas palavras são meio informais, mas muito comuns. Essas palavras talvez tenham uma reputação ruim por ser incorretas, mas nós usamos muito no nosso dia a dia. Então, caso você queira ter inglês um pouco mais natural, essas dicas seriam boas para você. Boas para você. Alright. Então, a primeira palavra que nós temos é daí. Quando você está contando uma história e você quer falar, daí nós fizemos isso, daí tal coisa. Eu coloquei and, then, porque você não precisa colocar o and, tanto faz. Seria a diferença entre aí e daí, realmente pode falar as duas coisas. Só que se você for falar and then, tá vendo como que eu pronunciei essas duas coisas separadas? Isso dá um esforço que o americano não tem vontade de fazer. Então, ao invés de falar and then, muito claro, nós vamos juntar e fica and then. Sílaba tônica é segunda, and then. And then, o D no final de and vai sumir. And then. So, we went to the store and then we went home. We went to the store and then we went home. Muitas vezes o D ou T no final de uma palavra nós não vamos falar, então esse went aqui eu vou falar went. We went to the store and then we went home. Nice? Vamos fazer mais coisas da conversa, mas primeiro vamos dar uma olhada no português, que muitas vezes eu não escuto nós. Vocês usam muito a gente, que não está errado, mas o que significa? É um outro jeito, né, de usar a palavra nós. No inglês nós não temos esse jeito de falar nós de um jeito mais informal, casual, então para nós temos we. Então eu posso traduzir essa frase como a gente foi para a loja e daí foi para casa. We went to the store and then we went home. Vai ter essas duas traduções, nós fomos ou a gente foi. Tanto faz, porque estamos traduzindo o contexto e não as palavras. O que eu acabei de falar, você traduz as palavras e não o contexto. Não, você traduz o contexto nas palavras. Estou me confundindo. Alright. Outra palavra que eu escuto muito é só que. E isso muitas vezes na conversa dá tempo para você fazer uma pausa, você está pensando, ou você está dando um efeito na conversa. Nós fomos ali, só que nós podemos usar but ou however. Caso você conheça essas duas palavras, talvez however para você soa um pouco mais formal, só que usamos muito no dia a dia, tanto faz realmente. Então, a gente foi para o shopping, só que estava fechado.
We went to the mall, but it was closed. We went to the mall, but it was closed. Também, we went to the mall, however, it was closed. Se você quiser separar essas duas palavras, quando usa um, quando usa o outro, realmente pode trocar. Só que se você quiser ser um pouco mais dramático, dar mais ênfase nessa só que, o however é melhor. We went to the mall, however, it was closed. Só que, but, ou however. Uma outra coisa que eu acho muito estranho no português é que vocês falam sei lá, que lá não é aqui, mas é lá. Então aqui você não sabe, mas lá você sabe. Então sei lá, aqui não sei. É difícil traduzir o contexto ou as palavras assim, né? Porque não quer dizer isso. É um outro jeito de falar eu não sei. Aqui é mais ou menos uma dica de pronúncia, porque para juntar essas três palavras, primeiro nós não vamos falar o T no final do don't, e esse K é mudo, não sei porque a gente tem esse K, mas é som de N. Então para juntar essas três palavras fica I don't know, I don't know, sei lá, I don't know. Alright? Eu vou fazer mais uma palavra para a gente colocar duas frases, mais ou menos uma parte de uma conversa. Muitas perguntas que você vai fazer no inglês com seus amigos ou até no seu dia a dia, você pode usar what do you wanna? E esse wanna já é want e to, uma junção das palavras want e to. Significa o que você quer, mas aí você tem que ter um verbo, não significa apenas o que você quer. Isso é uma pergunta incompleta. Então aqui só vai vir um verbo, uma ação. What do you wanna? Então, para juntar tudo isso, olha só. What do you want to? Isso é bem inglês da aula, que é muito claro, é muito bom, pronúncia é muito boa. E uma coisa que alunos de inglês fazem melhor que os nativos é ter pronúncia boa. Mas isso às vezes parece ser uma coisa menos natural. Se eu falasse assim, olá, bom dia, está tudo bem com você? Está tudo bem? Seria meio estranho, né? Você fala, oi, tudo bem? Como tá? E aí? Aí nós vamos meio que estragar um pouco a nossa pronúncia para ter pronúncia um pouco mais natural. Então, todas as palavras você vai juntar. What do you wanna? Eu sei, tipo, como assim você juntou todas as palavras? What do you wanna? What do you wanna? Não olha para as pronúncias, olha para mim. Repete comigo. What do you wanna? What do you wanna? É bem mais fácil você repetir do que tentar ver o lógico. Como assim se tirou o R? A escrita no inglês não faz sentido. Então, what do you wanna? Aqui eu coloquei uma conversa, duas frases, uma coisa bem do cotidiano. O que você quer comer? Sei lá. Então, lembrando da nossa pronúncia e também como essa palavra eat, comer, nós não vamos falar eat, mas só eat, inglês americano, eat. Nós vamos falar what do you want to eat? Aí a pessoa, I don't know. Então, caso você esteja numa aula de inglês que só ensina a pronúncia certa, está numa escola de inglês muito boa, porque essa seria a pronúncia certa. What do you want to eat? Mas é muito bom e eu acho que meio que necessário você ouvir a pronúncia dos nativos, pelo menos no país que você for, porque dependendo do país pode ser diferente. Você pode falar do jeito que você quiser, what do you want to eat? Mas o americano não vai dar conta de falar todas as letrinhas e vai falar meio que what do you wanna eat? What do you wanna eat? E a resposta, I don't know. E às vezes eu nem falo I don't know, se eu falar tá, nem tem como escrever isso. Só, sei lá. I don't know. Very next. So, what do you wanna eat? I don't know. Vamos repetir. What do you wanna eat? What do you wanna eat? Muita letra que a gente come, a gente joga fora, ignora muitas coisas no inglês. Por isso que eu falo a escrita não ajuda.
3 palavras ou expressões, gírias, eu não sei se são coisas apenas do São Paulo, mas eu escuto muito aqui em São José dos Campos. Tem tipo, sabe e quer dizer. E seria chato colocar 3 frases diferentes, então eu queria fazer essas 3 palavras em uma frase só, porque muitas vezes você pode falar muito e acabar não falando nada, né? Eu escuto muito isso em português e eu faço a mesma coisa em inglês, toda hora. Por exemplo, é tipo assim, sabe? Você acabou de falar umas 8 palavras, mas não falou nada. Então, nós fazemos a mesma coisa no inglês. Você não tem que ser uma pessoa mais com mais vocabulário específico no inglês. Nós podemos falar assim no inglês. Então, tipo é like, sim, é a mesma palavra que gostar. Nós vamos ver no contexto que não é nada de gostar. You know, é uma pergunta meio informal, por isso não tem o do, you know. E I mean seria quer dizer. Em outras palavras, I mean. Ok, so vamos comparar o inglês que você vai aprender na aula com o inglês que você vai escutar na rua. Isso não quer dizer que o inglês que você está aprendendo na aula esteja errado. É apenas o inglês sem sal. Essas palavras são como se fossem o sal da nossa conversa e estamos temperando nosso inglês. I want pizza. Claro que eu vou falar de pizza. I want pizza, but I'm on a diet. Eu quero pizza, mas estou fazendo uma dieta. Se eu pudesse falar assim toda hora em português, seria ótimo, mas eu não sei todas as palavras que eu quero falar ao mesmo tempo. Aí eu fico pausando, falando muitas outras coisinhas. Então, isso seria o inglês que você vai ver na aula. O inglês que você vai ver na rua ainda tem essas palavras, mas com mais pausas colocadas dentro da frase. I mean, I want pizza, but like, I'm on a diet, you know? Fica bem mais natural assim. Pode ser que não é diretamente o que você está querendo dizer. Você pode ser mais abreviado, assim, mais direto, falar exatamente o que você está querendo comunicar com I want pizza, but I'm on a diet, mas fica bem mais natural jogar essas palavras de vez em quando. I mean, I want pizza, but like, I'm on a diet, you know? O like é muito tipo, você está pensando, you know, também eu falo isso toda hora, sem perceber, sabe. Quer dizer, eu falo a mesma coisa, quer dizer, eu quero pizza, só que estou fazendo uma dieta, sabe? Fica a mesma coisa em inglês. Então, com essas 3 palavras, nós temos como soar um pouco mais natural, sem mudar o contexto, sem usar um verbo diferente, só colocando sal na nossa conversa. Mais uma coisa que nós vamos falar nessa aula de hoje são os 2 tipos da palavra né. Isso é uma coisa que eu venho percebendo faz tempo, é que às vezes eu entendi errado, aí soava meio grosseiro para mim, mas agora eu sei que tem meio que 2 tipos. Tem um right e tem um é assim que se fala essa segunda palavra, Então, right seria o né que é meio que um certo, você está precisando de uma resposta, você quer saber se você está certo ou se isso não é aquela coisa que você está buscando. O outro né é você está fazendo uma observação e não precisa de uma resposta. Colocar umas regras assim parece mais chato, então vamos ver uns exemplos. Então aqui nós temos o né de right, de certo. This is your car, right? Este é seu carro, né? Aqui eu preciso saber se isso é seu carro ou não, porque eu não vou entrar no carro de um desconhecido. This is your car, right? Preciso de uma resposta. Aqui tem o né de uma observação, que eu estou falando de uma coisa, uma opinião minha. It's hot today, huh? It's hot today, huh? Tá quente hoje, né? Você pode falar sim ou É muita coisa de bater papo, não precisa de uma resposta. Outro exemplo, your name is Bob, right?
Aqui eu preciso de uma resposta, porque eu não sei se o seu nome é Bob ou não. Então, your name is Bob, right? Seu nome é Bob, né? Certo? Correto? Ou uma observação. This house is expensive, huh? Esta casa é cara, né? Estou falando minha opinião, você pode responder se quiser, mas estou falando, this house is expensive, huh? 2 tipos da palavra né. Ok, foram muitas coisas para você colocar na sua conversa. Pode voltar e tirar print das palavras que você precisa, isso é sempre bom, porque escrever no caderno, às vezes você perde o caderno, sei lá. I don't know, você pode fazer o que quiser com essas dicas. Lembra que nem todas são exatamente corretos no inglês formal, na escrita, né? Mas são palavras que a gente usa no dia a dia. Existem outras palavras, jeitos de falar né, mas essas têm menos regras de uso, inclusive. Ok, então caso você tenha aprendido alguma coisa nova, útil, se você gostou, vou pedir para você compartilhar este vídeo para a gente compartilhar o Learning English, right? Cool. So, that's it for today, guys. Para mais dicas de inglês e histórias do meu tempo no Brasil, tem um vlog agora também, pode curtir, seguir a página Gringolingo. Thank you very much for watching, and I'll see you guys very soon. Alright? Take care. Bye.